Conversa de Condomínio, um oferecimento. Excelenza, soluções em segurança. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma Conversa de Condomínio aqui no canal 25. Olha, quem já mudou para condomínio em implantação, condomínio novo, que acabou de ser instalado, sabe como é difícil, como tem muita confusão. É quase como consertar um avião em pleno voo. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso com um síndico que é especialista em implantação de condomínio. O nosso convidado de hoje é o Roberto Stanik. Ele é formado pela ESPN, pós-graduado em conciliação e mediação, veja só, e acumula a marca impressionante de ter atuado 42 vezes como síndico. Hoje ele está à frente da Stanik Governança Condominial e ele é uma referência em gestão no interior de São Paulo. Roberto, seja muito bem-vindo. Sou eu que agradeço o convite. No próximo bloco, nós vamos mergulhar na parte técnica, normas de ABNT, regras do condomínio, dificuldades que o síndico e os condôminos têm durante a implantação de um condomínio novo. Fica com a gente que a gente volta já já. Fundada em 1997, a Excelenza Soluções em Segurança iniciou sua jornada com um único propósito: trazer segurança patrimonial e qualidade de vida para seus clientes. Resultado da união da tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados, estamos em constante crescimento, sempre fornecendo as melhores soluções em segurança para empresas, condomínios e residências. A Excelenza conta ainda com sistemas de controle de acesso remoto. Com a portaria virtual, todo controle é realizado por uma central de monitoramento externa, conectada 24 horas, onde nossos operadores identificam os moradores e visitantes através das câmeras e realizam o atendimento como se estivessem presentes no local. Seja para locação ou comercialização, disponibilizamos sistemas de alarme monitorado, sistemas de CFTV, proteção perimetral e portaria virtual. Atuante em mais de 25 cidades, a empresa conta com mais de 3.000 clientes atendidos. Excelenza Soluções em Segurança. Alta tecnologia na proteção do seu patrimônio e da sua vida. Stanik, mais uma vez te agradeço, obrigado pela sua presença aqui com a gente e eu queria começar já conversando com você, com essa experiência que você tem de 42 implantações de condomínio. Qual a primeira bomba que cai no colo do síndico logo que ele é chamado para fazer uma implantação de condomínio? Conta pra gente. Vamos lá. Bom, a primeira bomba, vamos chamar de bomba, mas eu chamo de demanda, né? É o começo das reformas, né? Quando eu comecei há 15 anos atrás a atuar como síndico profissional, já fazendo implantação, era uma maravilha, era tranquilo. Então, a incorporadora fazia a implantação do condomínio, aí começava o processo de entrega de chaves, tinha que desmembrar a matrícula, até o condômino conseguir fazer o financiamento e começar as obras, passava-se 4, 5, às vezes até 6 meses. Era uma fase super tranquila, então você fazia toda a infraestrutura. Nos últimos anos, eu diria que nos últimos 6, 7 anos para cá, mudou muito o cenário. Faz a assembleia de instalação na quarta-feira, quinta-feira entrega as chaves, e já na sexta-feira tem gente querendo fazer mudança, inclusive. Mas não vai reformar o seu apartamento? Não, eu vou reformar depois com calma. Então é uma demanda, é uma loucura, né? Esse é o nosso ritmo atual. Muita gente costuma receber, né, às vezes como síndico morador, na hora de receber o condomínio da construtora, meio que recebe a olho ali, assina o checklist. Qual a importância, Stanik, de ter um laudo profissional no recebimento do condomínio, naquele momento em que temos a primeira assembleia de instalação e a construtora chega lá com o checklist e fala: síndico, assina aqui que você está recebendo o condomínio, que está tudo em ordem. Como é que funciona isso? Qual o meio correto de fazer? Qual o jeito mais adequado e mais seguro? Excelente pergunta, Cadu. Existem construtoras que fazem uma vistoria apenas com o síndico, né? Você faz, como você falou, o checklist. O síndico normalmente vai até o empreendimento depois da instalação do condomínio, já é no dia seguinte. Normalmente o corpo diretivo faz parte, né? Vai lá, faz com você. Existem as construtoras que fazem as duas coisas. Você faz o checklist, mas ela previamente fez um laudo, contratou um engenheiro, normalmente ele é um perito,
e ele te faz esse laudo, fica 2, 3 dias fazendo um trabalho de campo, depois recolhe, e qual é a importância disso? Ele faz uma verificação das áreas comuns, especialmente as áreas técnicas, se elas estão de acordo com as normas. E existem as construtoras que fazem as duas coisas, elas te preparam esse laudo, entregam para o síndico e também fazem um checklist. Esse é o mundo ideal, esse é o mundo perfeito para nós síndicos. E me fala uma coisa, quando aparecem não conformidades, aí o condomínio não é entregue, o síndico não recebe, o pessoal não pode mudar, ou existem questões que são mais críticas que acabam barrando essa entrega, ou algumas podem ser feitas e a coisa acontece comitantemente. Entrega a unidade e vamos corrigindo aqui o que precisa ser feito. As duas coisas podem acontecer. Eu já vivi as duas situações, né? Salvo engano, o segundo condomínio que eu fiz a implantação foi em Campinas, tinha tanta inconformidade que foi uma decisão de conselho, vamos segurar, a gente não vai receber o condomínio, mas o pessoal que quer mudar, espera um pouco, houve uma lista muito grande, e aí não tinha o laudo, foi só visual, mas o pessoal bem atento, nós relatamos tudo, e foi decisão de conselho, não foi decisão minha, não vamos receber. É mais complicado. Normalmente o que acontece, você pontua quais são os problemas, você faz uma lista e a construtora tem até 30 dias para fazer os reparos. Os reparos menores, ela já costuma ir fazendo, depende da construtora, vai fazendo ao vivo, algumas te dão um prazo de 2, 3 semanas depois, e você faz as chamadas revistorias, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, até que de repente até fica uma lista pequena, você recebe o condomínio, você recebe o empreendimento e vai resolvendo depois com a construtora. Essa é a dinâmica mais habitual. Ok. E me fala uma coisa, qual a importância de a gente ter esse laudo, essa vistoria bem feita nesse momento, e aquele que acaba deixando e vai descobrir um defeito somente mais tarde? Como que você acaba tendo a dificuldade de lidar com o reparo? Uma coisa é quando a gente está recebendo o condomínio e já detecta ali que tem um problema que precisa ser retificado. Outra coisa é, passou-se algum tempo, alguns meses, às vezes até ano, e aí o síndico vai perceber aquele problema que deveria ter sido visto lá no primeiro momento. Você já viveu situações desse sentido? Tem algumas que você não consegue, a gente chama de vícios ocultos, você não consegue identificar nem visualmente, nem mesmo no laudo, acontecem depois. Dependendo da postura, a maior parte das construtoras são muito corretas, elas você vai abrir um chamado na construtora das áreas comuns, que abre o chamado da unidade e do apartamento é o próprio condômino, das áreas comuns sempre é o síndico, existe sempre um prazo para que ela te atenda nessas suas demandas, mas isso acontece com naturalidade. E aí é claro que, dependendo da gravidade da situação, este laudo vai te respaldar numa eventual. Não é que a gente tenha que fazer uma ação contra a consultora, eu até sou contrário, até pela minha própria pós-graduação em mediação, eu tenho um perfil muito mediador. Agora você tem que pontuar e notificar para que ela resolva os problemas. Se, por acaso, fugir do controle, você tem o respaldo daquele laudo que foi feito no passado, laudo de constatação, de entrega do empreendimento, para que você possa, então, interagir com a construtora. Detalhe importante, existem, claro, alguns síndicos que são engenheiros, a grande maioria não é. Você é administrador, você tem advogados, você tem contadores e marqueteiros, como eu, por exemplo, também. Você falou uma coisa muito importante aí. Você tem uma formação em mediação de conflitos. E, às vezes, nesse momento, pode ocorrer um conflito, sim, entre o condomínio e a construtora. Então, é muito importante o síndico que tenha esse poder de diálogo para não acabar judicializando qualquer questão. Como que você aborda isso na sua experiência? As construtoras, elas têm aceitado de uma forma positiva essas retificações ou muitas das vezes é necessário judicializar para se obter o retorno necessário? Nesses 15 anos atuando de forma profissional, a gente nunca judicializou. A gente sempre trabalhou com a mediação desses conflitos, né? E eu gosto de fazer até a extrajudicial, se for o caso. Por quê? Para que você se documente, caso seja necessário avançar com uma judicial, você já está documentado. Mas eu procuro realmente mediar e dar essa experiência para o conselho, por quê? Se você realmente entrar com uma ação contra a construtora, o que ela vai fazer? Vai pegar o manual, né? Colocar debaixo do braço, abrir chamado. Não, agora vamos esperar a decisão judicial. Mas não vamos fazer nada. Então, assim, eu acho que é muita perda nesse sentido. Então, vamos até o limite em que, de repente, ela pare de te atender. Enquanto ela estiver te atendendo, vamos notificando, vamos conversando, para que ninguém seja prejudicado. Então, é uma forma que eu tenho de fazer gestão e acho que tenho feito bem nesses 15 anos. Nesse momento, pessoal, muita gente está mudando para o condomínio e todo mundo quer customizar o seu apartamento, quer deixar ali a sua casa do seu jeitinho. Vai querer trocar piso, vai querer até mudar a parede, mudar a pia de lugar, aí vem o arquiteto também cheio de ideias. Mas aí nós temos uma regra
que é a NBR 16280, Stanik. Qual a importância do síndico fazer cumprir nesse momento a NBR 16280? É muito bom. Boa parte dos empreendimentos atuais foram construídos com alvenaria estrutural, né? Para quem não conhece isso, então a gente não pode fazer grandes intervenções, apenas pequenas, né? Para quem já atua nessa área sabe. Então grandes intervenções causam risco ao empreendimento. Que risco? Rachaduras, trincas e até eventualmente desabamento. Salvo engano não, com certeza. A NBR 16280 ela foi criada a partir do empreendimento que desabou no Rio de Janeiro. Por quê? Por falta de controle, por falta de gestão, de gerenciamento. Alguém tirou uma estrutura, tiraram uma parede e o imóvel realmente ele era de alvenaria estrutural, acabou cedendo. Isso vai acontecer aqui? Depende. Se você tiver, por exemplo, 3 apartamentos na mesma prumada 2, por exemplo, que resolvam tirar as paredes, o prédio vai cair. Então é fundamental que você faça a gestão sobre isso, oriente os moradores. Normalmente eu contrato um engenheiro ou um arquiteto quando eu assumo a implantação do empreendimento. Para quê? Para que ele faça a validação do que pode e que não pode ser feito. E como é que você faz isso? Você faz a gestão lá na própria portaria. Por quê? Enquanto não tiver a validação, né, do empreendimento, da obra que pode está autorizada a fazer, foi liberada, a portaria barra qualquer entrada de prestador de serviço. Então, o barrar fica ali na própria portaria. Então o síndico tem esse poder, pessoal, de barrar o início da obra, inclusive de barrar a entrada de materiais de construção. Isso dá muito conflito, às vezes, no condomínio, porque o plano de reforma não está aprovado ainda e o condômino, naquela pressa, já quer colocar o material e tal. E, às vezes, até a forma como ele armazena o material dentro do apartamento pode colocar o apartamento em risco. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É uma técnica, você tem que orientar, né? Faz uma introdução para quem está... Já morou em condomínio? Não. Conhece dos procedimentos? Não. Então a gente vai orientar. O zelador também é muito importante, né? É o braço direito sim do zelador ou gestor, depende do perfil do empreendimento. Para quê? Para que ele oriente o dia a dia. Pegando um exemplo, eu lembro até de um apartamento que eu mesmo comprei e fui fazer a finalização dele, né? Aí não como síndico, mas sim como morador. Me surpreendeu quando eu vi a nota fiscal dos móveis planejados. Eram 2 toneladas, um negócio absurdo. E claro que se você puser as 2 toneladas exatamente no meio do apartamento, você causa problemas, porque você tem aí um peso, uma relação que você pode colocar por metro quadrado. Varia de apartamento por apartamento, mas em média vamos falar de 200, 250 até 300 quilos. Imagina você colocar as 2 toneladas, você vai causar problema. O que você tem que fazer? Espalhar em torno dos espaços, né, dormitório, da sala, onde você vai instalar os seus móveis. Então são orientações que a gente tem que passar para cada um, porque ele não tem experiência. Eu mesmo, como síndico, não tinha noção. Quando eu recebi a nota, nossa, tudo isso realmente é muito pesado. Pois é, uma outra coisa que a gente tem durante a implantação é justamente a questão do enxoval do condomínio, que dá muita polêmica também, né, pessoal? Como é que funciona? A construtora, ela dá o enxoval? O que é o enxoval do condomínio? Já entra no primeiro rateio? Como é que funciona essa questão? E você já ouviu falar sobre isso, sobre o enxoval do condomínio? Não é só no casamento que tem enxoval, não. No condomínio também tem. Tem sim. Na verdade, algumas construtoras, mas são raríssimas, elas presenteiam o condomínio com enxoval, que é o carrinho de compras, os espelhos, né, no estacionamento, a parte de automação da portaria, mas normalmente é o próprio condômino que já faz essa aquisição. Como é que funciona? Quando a administradora, normalmente tem expertise, né, na parte de implantação de condomínios, quando ela é definida pela incorporadora que ela vai ser a administradora, ela já envia um profissional para o empreendimento. Este profissional ele faz o mapeamento do que tem que ser feito, faz 3 cotações do que vai ser utilizado, leva-se para uma assembleia, na assembleia de instalação, junto com a previsão orçamentária, se aprova este valor, normalmente 4, 5, até 6 parcelas, a gente arrecada, e cria-se uma conta contábil separada para fazer compras no enxoval. Não precisa comprar tudo de uma vez. Aquilo é uma estimativa para que você tenha recursos e você vai vendo, de acordo com a implantação, o que você precisa ir comprando. Então, mas eu nunca tive problema, nunca faltou recursos. Você sempre tem o recurso para você adequar naquilo que você precisa customizar em cada um dos empreendimentos. É muito tranquilo. Legal. Pessoal, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, não é? Então a gente vai fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente vai continuar falando aqui com o Stanik, que está dando uma aula para nós. Agora nós vamos falar sobre como educar os moradores, como cuidar, como administrar as tantas mudanças que acontecem nesse momento da implantação de um condomínio edilício.
É rapidinho o nosso intervalo e a gente volta já já. Não sai daí! Olá, é um prazer apresentar a vocês a Group Solutions, uma empresa com mais de 23 anos de história, especializada no ramo de administração condominial. Aqui, cada cliente é especial. Com um olhar personalizado, construímos uma gestão eficiente e próxima. Nossa matriz possui sede própria e fica localizada em Indaiatuba, com 500 metros quadrados de área construída. Contamos ainda com filiais em Campinas e Jundiaí. Temos orgulho de dizer que somos uma administradora certificada, como CRA e ISO 9001. Investimos em tecnologia para descomplicar e economizar. Os boletos são enviados por e-mail e ficam disponíveis via aplicativo. Os moradores têm acesso direto a balancetes, atas, comunicados, convenção e regimento interno. Tudo na palma da mão, com transparência total. Nosso foco é proporcionar segurança, clareza e tranquilidade para quem administra e para quem vive o condomínio no dia a dia. E é com esse compromisso que seguimos evoluindo, oferecendo parceria, estrutura e excelência. Group Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Estamos de volta com o Conversa de Condomínio. Hoje nós estamos conversando com Roberto Stanick, síndico profissional especializado em implantação de condomínios. Roberto, me fala uma coisa, existe um choque cultural ainda, principalmente no interior do estado, onde a pessoa estava acostumada a morar numa casa e passa a morar num apartamento. Ela vai viver ali numa comunidade que tem regras, que tem o regulamento interno, que tem a convenção. Como é que é tratar essa transição cultural no condomínio em implantação? Eu diria assim, a grosso modo, pelo menos 50% das pessoas que mudam para os novos empreendimentos, elas nunca moraram em condomínio. Então, é como você disse, realmente há um choque cultural. Eu gosto, sim, sempre de tratar muito com, eu chamo de catequizar os condôminos, né? É um processo. Então, o que você vai fazendo? Soltando informativos a respeito de cada fato que acontece. Vou dar um exemplo. Aconteceu uma irregularidade na piscina, por exemplo. A pessoa foi lá, levou cerveja em vidro, e que é normalmente proibido em todos os condomínios, porque a garrafa pode cair, quebrar, machucar alguém e até o vidro cair dentro da piscina, o que daria um grande prejuízo para todos. E aí eu sou relatado na segunda-feira de que alguém fez isso, por exemplo, no domingo. O que eu faço? Ao invés de já, mesmo que eu saiba quem foi o infrator, de já notificar, porque ninguém gosta de ser nem notificado, muito menos multado. A gente só usa essas ferramentas em último caso, pelo menos eu trabalho dessa forma. Eu faço um informativo, se eu tiver imagens, eu gosto de trabalhar muito com imagem e texto. Então, se eu tiver a foto do que aconteceu, se não tiver, eu vou buscar uma imagem na internet, coloco da garrafa, mesclo com a piscina e escrevo o texto que houve relato, que houve um problema no final de semana e trago o pedaço do regulamento interno, do artigo que fala sobre aquele assunto. Primeiro passo. Se não funcionar, na semana seguinte aconteceu a mesma coisa com o mesmo condômino, aí você vai partir para a notificação e você vai partir para a multa se for o caso. Mas eu gosto sempre de ir disciplinando, orientando, porque as pessoas realmente não sabem, né? Pois é, nesse período da implantação, pessoal, existem muitas mudanças acontecendo no condomínio. Tem obra, tem mudança chegando, visitante, prestador de serviço vindo fazer orçamento, o condomínio vira um verdadeiro formigueiro nesse primeiro período. Como administrar a agenda de tudo isso? Mudança acontecendo, obra em paralelo. Como é que você faz para manter a ordem numa situação do condomínio em implantação? E você usa ferramentas, né, também da internet para você fazer o agendamento das mudanças, por exemplo, nesse recurso, você parametriza. A gente não permite nunca mais, mesmo que tenha um volume muito grande, o empreendimento seja com muitas unidades, mais do que uma mudança no mesmo dia, para preservar os elevadores, para preservar e quem já está morando também, né, dentro do horário regulamentado, e aí usando, se o empreendimento for grande,
ronda acompanhando o pessoal na mudança. Se for menor, zelador, mesclando a atividade dele com a mudança para que ninguém fique solto dentro do empreendimento. Realmente é um ritmo acelerado nesse momento. Você falou em ronda acompanhando, aí eu lembrei de uma questão muito importante, pessoal. Os contratos que você já começa a administrar logo na implantação do condomínio. Como é que funciona isso, Stanik? Tem lá o contrato de portaria, o contrato de manutenção, limpeza, zelador, o síndico recebe tudo aquilo na mão dele. Normalmente já veio contratado pela construtora, o contrato já veio negociado, às vezes você olha, não está tão bom quanto você gostaria. Como é que você administra toda essa responsabilidade contratual? Existem dois momentos, né? Quando eu sei que serei o síndico indicado pela construtora, porque a maior parte das convenções, se não a totalidade, já tem essa prerrogativa, embora hoje esteja mudando isso, né? Mas então eu faço parte desse processo seletivo, faço as cotações com 2 ou 3 empresas da área, junto com a administradora, que também está sendo indicada pela construtora. E aí fica muito mais fácil. Quando não, hoje existe uma nova tendência, algumas construtoras estão fazendo dessa forma. O que elas fazem? Elas levam para uma assembleia 2 ou 3 candidatos, quem escolhe são os próprios moradores, e aí você então assume um condomínio já, como você disse, já com os contratos pré-aprovados. Por quê? Porque você não tem CNPJ, não tem nada, então é mais uma carta acordo e uma minuta de contrato para você poder fazer a gestão. A partir daí, como a gente está muito tempo no mercado, a gente tem noção praticamente de todos os valores de funções, de portaria, zeladoria, limpeza, então eu sei se está fora ou não. Se estiver fora, chamamos para negociação. Se estiver em ordem, a gente segue em frente e aí vai só pontuando qualidade, que é o nosso ponto principal aí também. Legal. Você acha importante, Stanik, fazer a primeira reunião de alinhamento logo na primeira semana após a assembleia de instalação? Sim. Convidando ali o corpo diretivo e mais alguns condôminos que você entende ali que são líderes, já se demonstram líderes na comunidade, para que você possa fazer então ali uma exposição das regras, de como vai funcionar, combinar com o pessoal o funcionamento. Como que funciona isso? É fundamental. A gente, várias vezes nós fizemos até, eu não consigo atender por WhatsApp pelo número de moradores, isso eu deixei muito claro na minha própria apresentação. Mas o corpo diretivo, sim, nós formamos um grupo de WhatsApp, aliás, no momento da instalação já pegamos os dados de todos e já marcamos, por exemplo, a vistoria para o dia seguinte. E a partir daí, uma reunião, depois da vistoria feita, na vistoria do olho, né? A gente vai fazer já a primeira reunião para definir a nossa dinâmica de trabalho, porque varia com o perfil de cada corpo diretivo. Alguns são mais participativos, outros preferem deixar o síndico trabalhar mais. Eu gosto de trabalhar muito alinhado com o corpo diretivo, porque eu acho que a coisa não funciona se você não tiver esse alinhamento. Então, sim, na primeira semana, primeira reunião, e aí definimos a periodicidade, normalmente uma vez por mês, mas se precisar, a gente antecipa e faz outra reunião também, porque temos que estar alinhados. Pois é, o síndico não precisa saber tudo, né, pessoal? O importante é ele ter ao seu lado bons profissionais que possam auxiliá-los, Exatamente. Né? Tem a velha piadinha, o importante não é saber tudo, é conhecer quem sabe, né? É isso aí. Vamos lá, a gente tem empreendimentos novos, de alto padrão, com um perfil hoje muito diferente do perfil que acontecia, por exemplo, há 10 ou 15 anos atrás. Na sua opinião, o que o síndico de antigamente não precisava se preocupar e hoje ele precisa se preocupar? Hoje tem que ser multidisciplinar, né? Então ele tem que ser um pouco advogado, um pouco engenheiro, um pouco administrador, um pouco marqueteiro, tem que saber literalmente de tudo, e até um pouco psiquiatra, né? Não é nem psicólogo, estou falando psiquiatra mesmo, porque a gente tem cada caso, e não é só em alto padrão, né? Estou dizendo em todos os padrões, né? Até porque as pessoas realmente não têm aquela experiência, muitos deles, de a primeira experiência em vida em condomínio. Então a gente tem que estar trabalhando muito ali em várias atividades. E você não encontra síndicos com tanta facilidade com esse perfil, que possa ser multidisciplinar. Roberto, para encerrar o nosso papo aqui, que tá uma delícia, muito obrigado, viu, pela sua presença. Qual o passo zero para a gente garantir que a implantação valorize o empreendimento para o morador? Passo zero, aí você está me dando uma lambuja, né? Minha sugestão, contrate ou eleja um síndico que de fato tenha experiência em condomínios, né? O momento da implantação é um momento muito delicado, define sucesso ou fracasso. O condomínio vai quebrar? Não vai quebrar. Você faz um rateio S e você corrige eventual inadimplência, eventual falta de recursos. Mas vai demandar muito mais tempo se você contratar alguém que não tem experiência. Por quê? Quem tem experiência sabe o que fazer no primeiro dia, na primeira semana, sabe o que fazer no primeiro mês, nos primeiros anos. Então é fundamental que você tenha no seu início um síndico com experiência em implantações.
Que legal. Stanik, muito obrigado pela sua presença aqui. Você nos deu uma verdadeira aula compartilhando esse imenso know-how que você tem, essa bagagem ao longo do tempo. Eu que agradeço. E você, síndico ou morador, está passando por essa situação? Uma implantação de condomínio está mudando agora? Você está comprando ou pensando em comprar um imóvel e tem dúvidas? Manda pra gente aqui, entra em contato com o Canal 25 nas nossas redes sociais. Eu sou o Cadu Quadrati e estarei de volta com você no próximo programa, aqui no Canal 25, para uma conversa de condomínio.